Pai do Senhor, meus irmãos, nós estamos entrando no 40º dia da nossa jornada e o tema de hoje é Vivendo com Propósitos. E o texto que nós vamos ler encontra-se em Provérbios, no capítulo 19, verso 21, que diz assim: Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. A palavra de Deus diz que nós podemos sim sonhar, fazer planos, mas o que há de se cumprir na nossa vida são os planos e os projetos de Deus para nós. E nós temos que nos sujeitar a Deus, porque Ele sabe aquilo que é melhor para nós. Ele tem um futuro brilhante para nós. Basta que nós nos sujeitemos a Ele, nos sujeitemos à sua vontade e estejamos sempre em sintonia com a vontade de Deus. Isso é importante na nossa caminhada cristã. Esse é um desafio que nós vamos travar na nossa vida, na nossa caminhada cristã, até o último dia. E a partir do instante que nós descobrimos qual que é esse propósito, ou quais são esses propósitos que Deus tem para nós, nós temos que agora adentrar numa outra etapa, sair da teoria e entrarmos na prática da palavra de Deus, que é isso que vai gerar bênção para nós e para as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que dependem do nosso ministério, dependem daquilo que Deus nos deu para compartilharmos, para repartirmos. Então, e nessa caminhada é muito fácil nós desviarmos o nosso foco. E nós temos que manter a nossa atenção voltada sempre em Jesus, no alvo. Como diz o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 3, do verso 12 ao 14, ele está falando a respeito da salvação, de ressurreição. Ele diz assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz que ele o passado já tinha ficado para trás, ele já não estava mais preso com as coisas que ele não podia mudar, com as questões que ficaram ali mal resolvidas. Se não pode resolver, a gente tem que continuar avançando, continuar caminhando, continuar prosseguindo para o alvo. Então, nós temos que tomar cuidado para que todas as coisas, todas as prioridades da nossa vida, Deus, família, igreja, fiquem no seu lugar, uma não tome o lugar da outra, para que as coisas acabam saindo de sintonia, em desarmonia. Deus quer que Ele seja o centro da nossa vida. Então nós temos que ter esse cuidado para que Ele continue sendo sempre o centro, porque qualquer que seja algo que esteja no centro da nossa vida, passa a ser o nosso Senhor, o nosso Deus, com D minúsculo. Jesus dá um exemplo lá em Mateus, no capítulo 6, verso 24, que ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a Deus, o Pai, o Eterno, e a Mamon, o dinheiro. Porque muitas vezes o dinheiro, ele pode se tornar um Deus, sim, com D minúsculo, na vida de muitas pessoas, porque ele passa a exercer influência, ele passa a reger o comportamento daquela pessoa e de como ela deve proceder. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque o dinheiro, isso é só um exemplo, o dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo patrão. E nós temos que não se envolver a ponto de
Porque a palavra de Deus mesmo diz, né, que o problema não está no dinheiro, mas está no amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro, a palavra de Deus diz, que é a raiz de todo o mal. Então, nós temos que tomar cuidado para não entrar por esse caminho, não entrar por essas vias perigosas. Então, nós temos que continuamente, por isso, nós temos que continuamente pedir que Deus, como o salmista diz, sonde o nosso coração, para que Ele veja se há alguma coisa errada dentro de nós e nos guie pelo caminho eterno. Porque Deus, quando olha para dentro de nós, Ele não tem uma opinião ao nosso respeito. Deus tem o diagnóstico, Ele sabe exatamente o que existe dentro do nosso coração. Por isso nós temos que pedir para que constantemente Ele nos ajude, porque a palavra de Deus mesmo diz que o coração do homem, que é o centro das nossas emoções, ele é enganoso. Então nós temos que tomar cuidado com isso e devemos cultivar aquilo que a palavra de Deus diz em Gálatas, no capítulo 5, verso 22. Cultivar o fruto do Espírito Santo na nossa vida, que é amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, fé, mansidão e temperança. É isso, parte da nossa caminhada, parte da nossa responsabilidade, é isso que nós temos que cultivar na nossa vida, é esse fruto do Espírito em nós. E ter um propósito firme no grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, e também um propósito firme com a grande comissão, que é o ide de Jesus, fazei discípulos, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é um propósito que nós firmamos ao continuar, ao trilhar nessa jornada, nessa caminhada da vida cristã. Se envolva com a igreja que você pertence, local. Permita que Deus, nesse ambiente, te mostre quais são as suas aptidões, quais são os seus dons, no que você pode servir melhor. Então, permita para que Deus te use. Continue avançando, continue prosseguindo, para que no final da sua jornada, para que no final de tudo, porque esse é o propósito, vivendo com propósito, nós falamos de um tempo que é um intervalo, né, entre o nascimento e a nossa morte. Mas aquilo que é mais importante é quando findarmos a nossa vida aqui, quando fecharmos os nossos olhos, existe uma eternidade a ser vivida, e eternidade, por definição, é um começo que não tem fim. Isso é o que existe de mais importante, é com isso que nós temos que nos preocupar, com a eternidade que nós viveremos. Que nós possamos, no final da nossa vida, fazer uso das palavras do apóstolo Paulo, que está em 2 Timóteo, no capítulo 4, do verso 6 ao 8, que diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, que o final dessa jornada de uma vida com propósito é poder fazer uso dessas palavras do apóstolo Paulo, e que Deus nos ajude nessa caminhada, que Deus nos ajude nesses propósitos que Deus nos chamou. Então, meu amado irmão, aqui nós encerramos a nossa
caminhada, o nosso devocional. Eu espero que tenha sido bênção na sua vida esse tempo que nós compartilhamos, essas palavras, que fique guardada no seu coração e que ela possa produzir aquilo, porque a palavra de Deus, ela tem uma finalidade e ela vai produzir aquilo que ela está determinada, destinada a produzir. Então, que seja bênção na sua vida e que você possa dar muitos frutos para a glória do Senhor e continue vivendo a sua vida com um propósito, porque é para isso que você foi chamado. Deus te abençoe e até algum dia, né? Até quem sabe uma outra oportunidade. Que Deus te abençoe.